sua Bíblia no livro de 2 Reis 4, do 16 ao 24. Todos acharam? E ele disse, quem disse? Eliseu disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para se encontrar com seu pai, que estava com os trabalhadores que faziam a colheita. E disse ao seu pai, ai, a minha cabeça dói, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço, leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. Esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. E chamou seu marido e disse, manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Então, pôs os arreios na jumenta e disse ao seu moço, guia o animal e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu tu disser. Irmãos, vamos fechar os olhos, fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Jesus, me usa do jeito que o Senhor quer me usar. Espírito Santo, que os seus filhos venham, Jesus, ser alimentados pela tua palavra através de mim. Não porque eu posso, Jesus, mas o Senhor é o Deus do impossível. Jesus, me capacita, Espírito Santo, e que venhamos, Jesus, ser cheios do teu Espírito Santo nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nessa noite eu vou trazer a palavra sobre Sunamita. Sunamita era uma mulher rica da cidade de Sunem, que morava na cidade de Sunem. E ela, num certo dia, viu um profeta, o profeta Eliseu, que passava na frente da casa dela para ir para o Monte Carmelo orar, que era um propósito que ele tinha. E ela, vendo ele, viu que ele era um homem de Deus e, com isso, conversou com seu marido para fazer um quarto para ele, com uma cama, uma cadeira e uma lâmpada, para ele repousar lá quando voltasse do Monte Carmelo. E alimentavam eles muito bem. No versículo 16 diz assim, e ele disse, a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás o filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Com a reação de Sunamita, a gente pode ver que ela não queria aquela profecia. Ela simplesmente falou para não mentir, mas Sunamita se equivocou, porque quem é homem de Deus não mente, porque o nosso Deus, o Deus que a gente serve, abomina o pecado. E vemos também, com a reação de Sunamita, ela não fez nada por Eliseu por interesse ou segundas intenções. Ela deu de comer, cuidou dele, deixou ele repousar em sua casa, mas não por segundas intenções. Nós, jovens da atualidade, não podemos fazer nada para os outros com segundas intenções. Tem que ser de coração. Porque a mesma coisa de você fazer e pensar em receber é a mesma coisa que a pessoa está pensando. É a mesma coisa que a pessoa está pensando que você está pensando. Não sei se os irmãos conseguiram entender. A gente não pode ter o coração voltado a isso. Querer de volta o que a gente está dando. Isso mesmo se diz a palavra. A palavra de Deus, Deus usou a palavra abertamente, eles não nos cobrou nada, de tanto que até deu seu filho unigênito para morrer na cruz por nós. E com isso a gente não pagou nada, não passamos de pecadores, mas mesmo assim o amor de Deus nos alcançou. Então não podemos dar querendo algo em troca, temos que ter o coração de Jesus. O meu bispo deu uma palavra aqui esses dias, falando que para a gente pedir para Deus um coração igual ao dele. Que venhamos nessa noite pedir um coração igual ao dele, puro e reto, e que venhamos ser tementes a ele. No versículo 17 diz, e concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E vemos também, eu esqueci um detalhe do versículo 16.
Vemos também que no 17 nasceu a profecia no 17 nasceu a profecia não desejada. Mas os irmãos perceberam que no versículo 16 Jesus não pediu permissão de Sunamita para mandar o filho para ela, porque Jesus não precisa da nossa permissão para nada, porque somos dele, ele que manda. Ele só meio que falou: Eliseu, avisa a ela que eu vou mandar o filho, e ela não tem escolha se ela quer ou não, porque quem manda sou eu tenho um propósito na vida dela, por isso eu vou mandar o filho a ela. Mas Sunamita, a gente percebe que ela estava tão descrente, a fé dela estava adormecida, porque como nessa geração, tenho certeza que antigamente iam vários profetas nela pelo fato dela ser rica, e queriam usar Deus e não deixar Deus usar eles, e falar o que eles achavam de melhor falar, da profecia sem ser Deus que entregou a profecia a ela. Então, eu acho que com isso, nessa geração, a gente também tem que se policiar, porque mesmo a gente sendo crente, a gente tem que ler a palavra e orar e ter um relacionamento íntimo com Deus. Porque muitas das vezes, mesmo a gente sendo crentes aqui dentro da igreja, a gente pode falar o que é da nossa carne e não o que é do Espírito Santo de Deus. E isso pode magoar tantas pessoas, matar tantas pessoas dentro da igreja, adormecer a fé de muitos. E a igreja tem que acolher os irmãos e amar uns aos outros como a si mesmo, e tomar cuidado com as palavras para que não venha aborrecer o irmão do lado. E vemos aqui que no 16 Sunamita diz: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz ao filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Antes disso, Eliseu perguntou para Sunamita se ela precisava de alguma coisa, porque estava tratando eles muito bem. Então a gente pode ver que desde aquela época já existia gente que fazia coisas com segundas intenções. A gente vê que ele perguntou para ela se ela queria que ele falasse com o general do exército ou então com as patentes altas daquela época. E ela falou: não, eu já vivo no meio do meu povo e estou bem assim, não preciso de nada. Foi uma forma dela dizer: não estou cuidando de vocês porque quero algo de vocês. Eu estou cuidando de vocês porque eu vi que você é um homem de Deus. E a gente dessa geração de jovens tem que resplandecer o brilho do Espírito Santo, por mais que seja difícil, para que a gente venha ser um Eliseu nessa geração, que quando passar na casa de uma Sunamita, ela vem falar: aquele é um homem de Deus, eu vou deixar ele habitar na minha casa, para que ele venha cumprir o propósito dele na terra. E no 19 diz assim: e disse o seu... Não, 18. Eita, é 18. E cresceu o filho, e sucedeu que um dia saiu para se encontrar com seu pai, que estava com os trabalhadores que faziam a colheita. E disse ao seu pai: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. Vimos aqui já que a profecia não desejada dela já estava grande, porque como eu falei, não é ela que manda, não somos nós que mandamos, mas sim o Espírito Santo de Deus. E ele o tomou e o levou à sua mãe, esteve sobre ele aos seus joelhos até o meio-dia e morreu. Eu creio que se no lugar de Sunamita, se Jesus me desse uma promessa e minha promessa simplesmente morresse, eu ia ficar desesperada, eu não ia ter sabedoria o suficiente para me conter. Mas ela, Sunamita, teve tanta sabedoria que ela falou: calma aí, eu vou botar ele na cama do profeta, aonde eu fiz o quarto para ele, e vou atrás do profeta, porque eu sei que o Deus que eu sirvo não ia me dar uma promessa e ia deixar ela morrer assim. Então que a gente venha ter a sabedoria de Sunamita e a calma dela que precisamos na nossa alma. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. E chamou ao seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra até o homem de Deus. E disse ele: por que vais a ele? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem.
Quantas vezes nós jovens estamos fracos, não conseguimos ler Bíblia, não conseguimos orar, mas quando chega na igreja com um sorriso no rosto, a paz do Senhor, irmão, tudo bem? Tá tudo ótimo, tudo indo por água abaixo, tudo indo mal, a gente indo mal, se arrastando, falando, Jesus, eu vou desistir, esse é o último culto que eu venho, eu não aguento mais orar, eu não consigo mais ler Bíblia, quando eu leio Bíblia nada entra na minha cabeça, eu estou cansada. Que propósito é esse que o Senhor tem na minha vida que eu não consigo cumprir? Muitas vezes nós jovens estamos tão abatidos que às vezes a gente olha assim para os anciões da igreja e fala, Jesus, como eles conseguiram, Jesus, Espírito Santo de Deus, eu preciso entrar numa sala com esse povo, então uma conversa, Espírito Santo, ficar uma semana conversando para ver como eles conseguiram passar por isso. Eu tenho vontade de fazer isso com meu pastor e minha pastora, levar eles no gabinete e falar, conta o segredo, tudinho que vocês passaram por isso aqui, como foi a juventude de vocês? Não é possível que tenha sido fácil, porque não é fácil, irmãos. E chamou o seu marido e disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus. E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Então pôs os correios na jumenta e disse ao seu moço, guia o animal e anda. E não te detenhas no caminho, senão quando eu tu disser. Partiu ela em... Eita, solta aqui. Quando eu tu disser. Gente, a gente tem que fazer igual o Sunamita fez com esse moço. O Sunamita só falou, para só quando eu te mandar. Só que em vez da gente dar ordem, a gente tem que falar, Jesus, pega a minha vida e para só quando o Senhor quiser. Por mais que o processo seja doído, Jesus está doendo, eu estou sofrendo, eu não aguento mais, mas para só até onde o Senhor quiser. Me leva, Espírito Santo, ao mais longe possível. E que nessa caminhada eu venha ter uma intimidade maior com o Senhor. Porque isso é que nossa geração precisa, ter intimidade com Deus, orar mais, jejuar mais. É fácil vir aqui na frente falar que a gente tem que fazer, mas é tão difícil quando a gente chega em casa e vê o celular, vê distrações de ler a Bíblia. E é de lei, toda vez que o jovem pega a Bíblia para ler na hora de dormir, dá sono. A gente vira a noite todinha no celular. Quando pega a Bíblia para ler, dá sono. É coisa do inimigo, misericórdia de Deus. E depois disso, que o filho de Sunamita morreu, ela foi atrás de Eliseu no Monte Carmelo. Tentaram impedir ela de falar com ele, mas ele falou, não faça isso, você não vê que a alma dela está angustiada, por mais que Deus não tenha me falado por que a alma dela está angustiada. E ela foi pedir socorro porque ela sabia que a promessa dela não ia morrer ali. Muitas das vezes a gente acha que a promessa que Deus dá na nossa vida vai morrer ali e deixa ela ali. A gente não corre atrás igual o Sunamita correu. Ela foi atrás do profeta Eliseu. Ela já sabia que o filho dela não ia morrer ali. Mas ela teve a força de ir atrás, pedir ajuda mesmo sabendo que não ia morrer ali. Ela teve que correr atrás. E a gente precisa correr atrás da nossa promessa. Por mais que pareça que vai morrer, a gente sabe, confia em Deus. Mas muitas das vezes a gente senta e espera que Deus faça. Deus não quer isso. Deus quer que a gente vá lá no íntimo. Maria, mas Deus não sabe de tudo. Sabe, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Ele sabe, mas Ele quer ouvir você de joelho falando, Espírito Santo de Deus, eu não aguento mais. Espírito Santo, minha alma está angustiada, eu não aguento mais, Jesus. Jesus, eu vou parar. Jesus, eu não suporto mais. Eu não suporto mais, Espírito Santo, o processo está doendo. Quando é que vai chegar a minha vez de cantar o hino da vitória? Espírito Santo, minha alma está abatida, me ajuda. E muitas vezes o Espírito Santo se cala. O céu parece que está de bronze, mas a gente não pode desistir, tem que continuar perseverando na oração. Jesus, é tão difícil, continue por mais que doa, porque o nosso Deus não é Deus de promessas vazias. O nosso Deus não é o Deus que promete e deixa a gente abandonado. Ele sabe tudo o que acontece na nossa vida e faz o necessário para a gente aprender e continuar firme
lado dele. Por mais que seja difícil, a gente precisa passar pelo processo para requerer a vitória das mãos de Deus. Oh Jesus, tu és santo e tua vontade dura para todo sempre. Aleluia, Jesus. E então Sunamita, vendo que o filho dela estava morrendo, ela não se desesperou. Tantas vezes a gente jovem olha assim e fala: Jesus, eu não tenho mais força, Jesus. Lembre da história de Sunamita e vê como aquela mulher foi forte de suportar a dor de um filho morto e ir atrás do profeta Eliseu e falar: olha, morreu, vai me socorrer porque eu não aguento mais. Perguntarem para ela: como vai você? Você tá bem? O que é que tá doendo aí dentro? Você fala: tá tudo bem. A gente fala tá tudo bem porque a gente sabe que Deus tem o controle da nossa vida. A gente fala muitas das vezes, eu mesma, tem gente que me pergunta: você tá bem? Dá vontade de falar: eu tô quase parando, tá doendo, o processo tá doendo, mas eu não vou parar. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que cumpre promessa, um Deus que se mantém fiel nas minhas dificuldades. Irmãos, é tão difícil você estar assim numa situação tão triste, não saber nem o que está acontecendo na tua alma. Aí tu olha para o lado, tu olha para o outro, não tem ninguém para te socorrer, e tu fala: eu vou ter que ir para o joelho. Mas quem disse que tu tem força para ir para o joelho? Nossa, quando isso acontece eu sinto uma angústia, meu coração aperta de uma forma que eu só ajoelho e falo: Jesus, eu não consigo nem falar, mas o Senhor sabe tudo que está acontecendo comigo. O Senhor me prometeu, Jesus. Jesus, eu não estou conseguindo nem mais acreditar na promessa. O Senhor sabe que eu sou falha e pecadora, mas o Senhor vai me dar força, a força de Sunamita, Jesus, para ir atrás do Senhor e clamar pelo teu nome, porque eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. Quando ela viu que a profecia dela morreu, ela não sentiu como se tudo ali tivesse acabado. Ela sabia que ela tinha uma válvula de escape. A gente, crente, é melhor que os ímpios nesse sentido. Vocês sabiam disso, gente? Porque quando acontece alguma coisa de ruim com a gente tem a quem pedir. E os ímpios nem isso tem. Só entrar dentro do quarto e chorar e falar: meu Deus, o que? Tu nem serve vigia. Rapaz, dá vontade de falar isso, né? Mas a gente não pode. Que tem que amar o próximo, né? Oh, Jesus, ajuda, viu? Espírito de Pedro, gente, perdão. E depois que Sunamita viu que Jesus tinha um propósito na vida dela, de dar o filho e tirar, igual aconteceu na vida de Jó. Jó, ele tinha tudo, mas teve que perder tudo, para ver que quem estava com ele realmente era Deus, que todo mundo ia abandonar ele, mas Deus sempre ia estar lá. Igual aconteceu com Sunamita. Mas Sunamita, eu penso que ela pensou na frase que está escrita em Jó: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas também tenho certeza que na cabeça de Sunamita estava passando: eu não pedi a profecia, eu não pedi a promessa. Por que eu estou tendo que sofrer por causa da profecia e da promessa? É a mesma coisa com o chamado. Já ouviu falar que escolhido não tem escolha? É desse jeito. Eu, desde pequena, tenho um chamado para ser levita do Senhor, mas quantas vezes eu falo: Jesus, tem tanta gente melhor do que eu. Jesus, olha, aquela igreja está cheia de gente melhor do que eu, por que logo eu? Aí Jesus me falou bem assim: porque eu escolho as coisas loucas para confundir as sábias. Aí eu falei: entendi, Espírito Santo. E o Senhor acertou, viu? O Senhor acertou, porque aqui é louca. Jesus Cristo. Oh, Jesus, dá força, viu? Irmãos, a fé de Sunamita, logo depois da morte do filho dela, eu tenho certeza que foi despertada, porque estava adormecida por causa dos falsos profetas, falsos desentendimentos. E hoje, muitas das vezes, a gente vê isso acontecer nas igrejas, pessoas indo por causa do dinheiro, você vai ter um carro novo, você vai ter uma casa nova. Sunamita era rica, então ela não precisava de tudo disso. Mas mesmo assim, eu acho que os profetas de antigamente, que não era profeta coisa nenhuma, precisava era de Jesus,
fazia isso para chamar a atenção de Sunamita e falar, tu é rica e eu sou profeta. Me dá aí um dinheirinho, me abençoa aí. Porque hoje em dia é assim também. Muita gente vai para a igreja só se tiver cachê, só se pagarem um valor simbólico para a pessoa. E eu não entendo isso, porque Deus nos deu de graça. Por que a gente tem que cobrar? Logo a gente que é pecador. Bora vigiar, né, irmãos? Glória a Deus. Que venhamos ter a força e a fé de Sunamita, irmãos. Que mesmo na hora da angústia, da tristeza, da dificuldade, a gente possa olhar e falar, eu tenho um Deus que tudo pode. Eu tenho um Deus que tem o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Eu tenho um Deus que vai me guardar de toda cilada do inimigo, por mais que seja difícil. Mas às vezes também Deus vai olhar para a gente e vai falar, agora é tua hora de lutar. Agora é tua hora de levantar e enfrentar os teus inimigos. Aí você vai falar para Deus, Deus, não estou preparada, Jesus, está doendo, eu não estou pronta para enfrentar os meus inimigos. Aí ele fala, quem capacita sou eu. Quem te dá a força sou eu. Quem te mantém firme sou eu, então faz o que eu te mando. E muitas das vezes Jesus manda a gente fazer alguma coisa e a gente não quer obedecer. Nossa, irmãos, quantas vezes Deus falou, vai ali dar um abraço na cara da irmã. Eu vou nada, tô na paz. Obrigado, Jesus. Não quero, não, passa pro outro. Dobra e passa pro próximo. É sempre assim, oportunidade. Eu e Isabela Isadora fica, vai tu, não vai tu, canta tu, ora tu, prega tu. É desse jeito. Mas também quando tá aqui na frente, senti uma graça tão boa, gente. É fácil pregar dentro do meu quarto, porque assim, não tem ninguém me olhando, aí o fogo desce lá dentro, eu oro e é uma benção. Quem nunca pregou no quarto, né? Filho de crente é assim, é a infância. Infância é brincar de cultinho, infância é brincar que tá pregando no quarto, cantando, orando lá dentro, até que você vê realmente que o poder de Deus é sobrenatural e cai uma graça assim dentro do teu quarto, aí tu entende ali quão bom é estar na presença de Deus. E essa oportunidade de pregar veio na hora certa, porque Jesus tem um tempo para tudo debaixo do céu. Eu queria ser apressada uns meses atrás, se não me engano. Eu estava com essa vontade, do nada eu estava em casa e dentro do meu quarto me deu essa vontade. Eu falei, por que não pregar? Eu falei, eu estou com vontade de pregar, eu vou ler a Bíblia porque eu quero pregar. Aí quando eu chegava no pastor para pedir oportunidade, eu vou não, vamos deixar quieta essa vontade aqui, deixar quieto. Aí o pastor chega e fala bem assim, você não me falou, mas o Espírito Santo me falou, você vai pregar no culto de jovens. Jesus, não, Jesus, eu já tinha desistido. Eu já tinha falado, não, Jesus, não quero mais apartai-vos de mim esse cálice. Se for possível, Jesus, passa de mim esse cálice. Ele falou, não é possível não. Igual ele falou para Jesus, não é possível não. Você vai ter que beber o cálice. Você vai ter que morrer pelos pecadores da terra, porque eu amo. Só Jesus olhando para a cara de Deus, mas o que eu tenho a ver com isso? É ele, porque você é a melhor coisa que eu tenho, eu vou te dar de sacrifício. Mas calma que você vai sofrer, vai morrer e ressuscitar para glorificar o meu nome. E eu agradeço a minha rica oportunidade, até aqui me ajudou o Senhor, até aqui falou o Senhor. Eu espero que os irmãos tenham recebido alguma coisa da palavra de Deus essa noite. Dei o meu máximo, eu agradeço pela rica oportunidade que meu pastor me deu de estar aqui nessa tribuna. Não é fácil, agora eu sei pelo que o senhor passa para pregar, tá? Eu vou prestar mais atenção nas pregações, tá? Me desculpa aí, perdão, sou ovelhinha rebelde, tá? Nossa, irmãos, quantas vezes ele está orando aqui e eu estou dormindo na cadeira. Me perdoa, meu pastor. A luta que é para preparar uma palavra, o sangue de Jesus tem poder. Ainda bem que eu sou levita. Amém, irmãos. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estar aqui, Espírito Santo, adorando o teu nome, com essas pessoas maravilhosas em minha volta que me apoiaram desde o início. Eu agradeço grandemente minha rica oportunidade. Amém.